Olá, graça e paz, mais uma vez com vocês, pastor e professor Ignaldo L. de Souza, aqui fazendo essa exposição pelo Ministério Apologético Missão Atenas, no nosso projeto Central Antimarxismo. E nessa série de vídeos, nós estamos trabalhando a questão: por que o marxismo é um perigo para sua família? Esse aqui é o nosso terceiro vídeo. No primeiro você viu aí atual, uma filósofa de pensamento, formação marxista, atacando a família como uma ideia para bestas, né? E nós vimos no segundo vídeo que essa ideia de destruir a família, ela já começa lá em 1848 no Manifesto Comunista. Lembrando você o seguinte, que o Marx ele apenas ia absorvendo ideias correntes do seu tempo. Então o marxismo ele não é original em todos os seus aspectos. Na verdade, ele absorve várias visões de mundo e ele as harmoniza num foco único, que para ele está descobrindo as leis que regem o mundo, então ele está resolvendo todas as questões. Então nós vimos que lá no Manifesto Comunista, aquela primeira obra, nós já tínhamos uma aversão à família e um projeto de destruição da família. Era uma pretensão do marxismo. Agora, nós vamos dar uma continuidade aqui e nós vamos hoje dar uma olhada em uma outra obra de Engels, aqui no caso de Engels, porque o Engels vai dar continuidade a muitas coisas, inclusive manuscritos que Marx deixou sem escrever, sem terminar, ele foi lá e concluiu. E esse aqui é um livro muito famoso, né? A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Essa aqui também é uma entre muitas edições. Nós precisamos lembrar o seguinte, agora eu quero que você tente pegar o contexto da época. A história da civilização ocidental, em muitos aspectos, ela é marcada pela Bíblia, pela revelação bíblica. Então, muita coisa já estava resolvida. De onde veio o homem? Deus criou. E a família? É um projeto de Deus. E o Estado também é projeto de Deus. Então, não havia uma preocupação sobre esses assuntos, porque se aceitava a revelação bíblica. Mas nós sabemos que, desde o iluminismo ali, que a visão bíblica ela foi sendo pouco a pouco rejeitada. Mas nessa rejeição, eu preciso ter outras bases para explicar aquilo que está ao meu redor. E aí é onde entra Marx. Ele não pode dar explicação bíblica, porque é ateu, não crê em Deus. Então eu tenho que achar outra explicação. Onde tanto Marx como Engels, e posso dizer que até Engels mais do que Marx, onde eles vão encontrar bases para a família? Principalmente no reino animal, na ideia da evolução das espécies. Então a ideia de evolução das espécies marca muito essa obra aqui. E na própria construção social, ou seja, na visão deles a família era apenas um desenvolvimento social que não tem nada a ver com a realidade, que era uma consequência das formas de produção. Essa é a visão dele. Então a família não tem nada de especial, nada de sagrado, nada que deva ser mentido. Mas eu quero começar aqui alguns trechos dessa obra. Eu digo para você que é um livro muito chato, tá? É de difícil leitura, confuso em alguns momentos, mas há toda uma teoria por trás dele. Agora, boa parte daquilo que o Engels defende aqui, ele se baseia em suposições sobre o passado. Isso aqui é importante, porque quando o marxismo ele fala do comunismo futuro, do mundo futuro, onde tudo vai ser de todos, ele se baseia nessa comunidade primitiva que ele não tem de fato registro. Inclusive aqui ele faz essa menção. Olha aqui uma menção na página 28, ele diz assim: embora esse período tenha durado, esse período da comunidade primitiva, onde os casamentos eles eram coletivos, assim, embora esse período tenha durado provavelmente muitos milênios, não podemos demonstrar a sua existência com base em testemunhos diretos. Então ele fala assim, embora tenha durado provavelmente muitos milênios, não podemos demonstrar a sua existência com base em testemunhos diretos. Mas, se admitirmos que o homem procede do reino animal, devemos aceitar necessariamente esse estado transitório. Então, em que ele se baseia?
no homem derivando do mundo animal, ele é apenas um animal que se desenvolve. Então eu não tenho uma narrativa de como isso aconteceu, mas eu tenho que admitir que isso seja verdade e basear toda a minha visão de família, de propriedade privada e de Estado nessa suposta comunidade primitiva, nesse período que eu não tenho qualquer informação concreta. Então é essa a base dele, porque eles tinham que buscar uma outra base para explicar a família que não fosse a bíblica, ou que não fosse o bom senso, né? Vamos falar assim, não fosse o bom senso. Mas essa visão, ela continua aqui, página 38, eu destaquei algumas coisas, mas aqui na página 38 ele fala assim: aquele estado social primitivo, admitindo-se que tenha realmente existido, ou seja, eu não sei se existiu, mas eu já vou supor que existiu. E a partir daí eu vou desenvolver toda a minha teoria. Então ele fala: aquele estado social primitivo, admitindo-se que tenha realmente existido, pertence a uma época tão remota que não podemos esperar encontrar provas diretas da sua existência, nem mesmo entre os fósseis sociais nos selvagens mais atrasados. Em outras palavras, eu não tenho prova nenhuma deles, mas é nessa comunidade primitiva onde todo mundo era de todo mundo, e só mudou porque a propriedade privada entrou na mente das pessoas e agora o casamento também é privado. Então você veja bem que ele se baseia em um período que realmente não tem qualquer prova e qualquer base disso. Mas eu fiquei muito chocado, gente, e eu vou dizer, isso não é só... Isso vai acontecer no darwinismo, vai acontecer em diversas linhas de pensamentos naturalistas, em que a ideia da família ou a ideia da sexualidade, ela vai ser buscada onde? Se ela não pode ser uma base para a sexualidade, não pode ser buscada na Bíblia, eu tenho que buscar em outro lugar. Onde é que eu vou buscar? Vou buscar no mundo animal. Como é que os animais se acasalam? Como é que é a família dos animais? Então eu só vou citar um pequeno trecho aqui, onde ele faz essa comparação. Diz assim, ó: a união por longo tempo entre os vertebrados pode ser explicada de modo cabal por motivos fisiológicos. Nas aves, por exemplo, deve-se a necessidade de proteção à fêmea enquanto ela choca os ovos. Os exemplos de fiel monogamia que se encontram entre as aves nada provam quanto ao homem, pois o homem não descende da ave. Então ele fala assim, vamos procurar no mundo animal. Ah, mas tem ave que é monogâmica. Não, mas não serve para o homem porque o homem não descende da ave. Ou seja, o mundo animal é que vai guiar o meu universo moral. Isso fica meio complicado, né? E se a restrita monogamia é o ápice da virtude, então o prêmio deve ser dado à tênia solitária, que em cada um dos seus 50 a 200 anéis possui um aparelho sexual masculino e feminino completo e passa a vida inteira coabitando em cada um desses anéis reprodutores. Só para você entender, aqui no livro, ele quer mostrar que o casamento monogâmico, a família monogâmica, ela não é natural. E para isso ele vai lançar mão de todos os artifícios. Um deles é que o ápice da monogamia seria a tênia solis, né? A tênia solitária, porque ela é macho e fêmea ao mesmo tempo. Então ela seria o exemplo máximo de monogamia. Só quero mostrar assim que eles estão procurando uma outra base para, de alguma maneira, destruir a ideia de família. Mas só mais um trechinho dessa página, na página 39, que eles assim: mas se nos limitarmos aos mamíferos, encontramos todas as formas de vida sexual, a promiscuidade, a união por grupos, a poligamia, a monogamia, só falta a poliandria, a qual apenas os seres humanos podiam chegar. Mesmo os nossos parentes mais próximos, os quadrúmanos, apresentam todas as variedades possíveis de ligação entre machos e fêmeas. E se nos restringirmos a limites ainda mais estreitos, considerando exclusivamente as 4 espécies de macaco antropomorfos, deles, Letourneau só nos pode dizer que vivem ora por monogamia, ora por poligamia. O que ele quer dizer com isso aqui? Que os animais têm vários tipos de acasalamento. Nós somos derivados dele, então nós podemos ter vários tipos diferentes. É isso que ele quer colocar aqui. Mas essa aqui ainda não é, talvez, o trecho mais forte, mais agressivo contra a família. O trecho mais agressivo é da página 79, onde vai haver um ataque real à família aqui e uma visão da família como algo ruim. Olha o que ele escreveu aqui. A monogamia não aparece na história, portanto, como uma reconciliação entre homem e mulher, e menos ainda como a forma mais elevada de matrimônio. Então ele diz que a monogamia não aparece na história
como uma reconciliação entre o homem e a mulher, e nem como uma forma mais elevada de matrimônio. Pelo contrário, ela surge sob a forma de escravização de um sexo pelo outro, como a proclamação de um conflito entre os sexos ignorado até então na pré-história. O que ele diz? Que o casamento monogâmico é simplesmente uma escravização. É um sexo se colocando sobre o outro. Bom, gente, isso aqui é muito sério. Eu valorizo minha família. Eu tenho certeza que minha esposa valoriza o casamento dela. Tenho certeza que o desejo do seu coração é valorizar o seu casamento monogâmico, e o desejo da sua esposa também é. A gente encontra falhas porque por causa da decadência humana, não porque o padrão seja ruim. Então, só que ele está dizendo aqui que não é uma forma mais elevada, e está dizendo aqui que é uma forma de opressão. E continua dizendo aqui, olha só. Em um velho manuscrito inédito, redigido em 1846, isso aqui é antes do Manifesto Comunista, escrito por Marx e por Mises, que é o Engels, encontra a seguinte frase: a primeira divisão do trabalho é a que se fez entre o homem e a mulher para a procriação dos filhos. Hoje, posso acrescentar, o Engels coloca, o primeiro antagonismo de classe que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher, na monogamia. E a primeira opressão de classes com a opressão do sexo feminino pelo masculino. Você entende aqui o que ele está colocando? Que o casamento é simplesmente uma opressão do homem sobre a mulher. A palavra opressão, ela se tornou dentro do marxismo uma grande arma. Então, o empregado, ele não precisa de um emprego, porque na verdade o emprego é uma opressão. A mulher não precisa do marido, porque o marido está oprimindo a vida dela. Os negros estão sendo oprimidos pelos brancos, os homossexuais pelos héteros. Então ele vai fazendo uma coisa assim, jogando sempre um contra o outro. Tudo é opressão, tudo é malignidade, nada é a maneira correta das coisas funcionarem. Então aqui ele vai fazer um ataque e vai colocar a família como opressão. Você vai ver, já estamos aqui terminando esse vídeo, você vai ver, ainda tem mais coisas aí pela frente, que essa ideia da família como algo opressor vai estar dentro do pensamento marxista. E que onde o comunismo chegou, a ideia de família pode ter sido preservada por razões práticas, mas a ideia de destruí-la, de desfazê-la, sempre esteve presente, inclusive na Revolução Russa de 1917, como nós vamos ver no próximo vídeo. Então eu quero agradecer. Se você gostou, continua conosco, dá um like aqui nesse vídeo, inscreva-se aí no nosso canal, e no próximo nós estaremos aí falando com você ainda sobre essa questão. Por que o marxismo é um perigo para a sua família?